Hoje vamos fazer o estudo de número 48 e o título é Valorizando a Conversa à Beira do Fogão. Então vamos falar, aqui no nosso texto fala que Rubem Alves, ele era da cidade de Lavras, Minas Gerais, e ele tem um texto dele que fala sobre essas conversas à beira do fogão. O que é uma conversa à beira do fogão? Eu me lembro, na minha época de criança, ia para a casa dos meus tios em fazenda e se colocava uma cadeirinha no pé do fogão nos dias frios e a gente ficava ali, se esquentando ao fogo. E como era bom! Ouvia histórias, ouvia conversas, havia interação em família e isso é uma coisa maravilhosa. E aqui, na nossa lição, diz que em Apocalipse 3:20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quão maravilhosa é essa palavra! Porque quando comemos junto com alguém, quando ceiamos junto com alguém, isso traduz em intimidade, em relacionamento. Porque enquanto estamos nos alimentando, estamos também falando, estamos conversando, estamos trocando ideias, estamos falando sobre as coisas antigas que já passaram, não é? E que fazem sentido hoje. E nesses momentos, nós estamos, aqui, como diz o título do item 1 da nossa revista, à beira do fogão, transmitimos valores e princípios. Isso é uma coisa que anda meio em falta hoje, em muitas famílias. Essa transmissão de valores e princípios. Quantas pessoas hoje não conhecem isso, não conhecem essas palavras? Por quê? Porque não estiveram ali, à beira do fogão, ou sentados numa cozinha quentinha, onde alguém vai cozinhando, outras pessoas ajudando e a conversa fluindo. Quão maravilhoso é este momento. Por isso, hoje em dia, não sei se os irmãos têm reparado, mas é moda se fazer um ambiente aberto, Eles falam de ambiente aberto, que a cozinha está interligada com a sala de jantar, com a sala de estar, e todos convivem ali naquele mesmo ambiente, E aqui, nessa transmissão de valores, existem algumas perguntas que eu achei interessante e gostaria de destacar para que os irmãos pensassem. Por que Jesus amava as festas? Lembrando que o primeiro milagre que ele operou foi numa festa de casamento, Transformando água em vinho. Por que multiplicava os pães e os peixes? Por que quando se encontrou com os discípulos, depois da ressurreição, assou um peixe? Tudo isso tem significado? Tem sim. É porque as pessoas, quando estão se alimentando, elas estão conversando. E isso traduz intimidade. A visita que a gente recebe lá na sala, é uma visita formal, você serve um cafezinho, mas aqueles a quem você ama, aqueles a quem nós amamos, nós trazemos aqui, para a beira do fogão. Não temos vergonha, não temos medo de mostrar a nossa pia com vasilhas, a nossa cozinha meio atrapalhada enquanto cozinhamos, porque nós estamos na intimidade. E é isso que Deus quer conosco. Deus quer conosco intimidade. E aqui fala que as famílias da igreja precisam resgatar a oralidade. Hoje, nós conversamos uns com os outros. Eu vi um memezinho há poucos dias, onde uma pessoa ligava para outra dentro da mesma casa. Como pode? Oralidade, não se conversa mais ali cara a cara. Não tem aqueles momentos bacanas, aqueles momentos agradáveis, onde as pessoas conversam entre si, trocam ideias, falam dos tempos passados, traduzem experiências. Na segunda parte nós temos: à beira do fogão,
fortalecemos relacionamentos. Isso é fortalecer relacionamento. Falar com as pessoas, contar do seu dia, contar daquilo que você passou, das alegrias, das tristezas, das dificuldades. Quando nós falamos uns com os outros, quando nós colocamos essa oralidade, nós podemos perceber que o nosso relacionamento se fortalece. E isso é muito bom. E trazendo isso, não é, para a nossa igreja, trazendo isso para a nossa vida cristã, nós precisamos também dessa oralidade junto aos irmãos, não só junto à família. Precisamos ter aquela coisa gostosa de convidar um irmão para um almoço, para um jantar, para um caldo e nos unirmos em família, a família cristã. Aqui fala também que as famílias das igrejas precisam resgatar o valor dos relacionamentos. Olha só que maravilha, já falei sobre isso. E tem uma celebração, uma questão aqui que eu achei bem interessante, que fala assim: o seu relacionamento, a sua igreja, é um saco de batatas ou um prato de purê? Porque o saco de batatas você pode distribuir uma para cada pessoa, cada um come no seu canto. Um purê não. Elas estão todas amassadinhas e juntinhas na panela. E é assim que eu quero estar junto com a minha igreja. É assim que eu quero estar junto com a família cristã. Toda amassadinha e juntinha, grudadinha uma na outra. E o terceiro item que nós falamos: à beira do fogão, resgatamos a importância da oralidade. Qual que é a importância da oralidade? Eu tenho certeza que os irmãos, né, cada um lembra lá dos seus antepassados, dos seus avós, dos seus pais, às vezes até de um bisavô, né, falando alguma coisa regularmente. A minha avó, ela tinha a mania de falar assim: por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Na época em que a gente às vezes arrumava um namoradinho ou estava interessado em alguém, e ela falava: ó, cuidado. E ela tinha esse dito sempre. Então, quando nós falamos sobre a importância da oralidade, isso ficou gravado no meu coração, isso ficou gravado na minha mente. E quando nós falamos para os nossos filhos, nossos netos, o tempo todo sobre alguma coisa, isso vai ficar gravado para ele também, para as gerações futuras, não é? E no futuro ele vai falar assim para o filho dele ou para o neto: olha, minha mãe falava desse jeito. E vai repetir as mesmas palavras. E com a palavra de Deus também, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos estar repetindo as palavras de Deus, repetindo alguns versículos, repetindo de forma que a pessoa entenda, que ela grave aquilo na mente, no coração. Essa é a importância da oralidade. E Moisés, né, quando Deus deu para ele as leis, ele falou: converse sobre elas, né, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Converse sempre sobre as maravilhas que Deus fez, sobre tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, sobre como é bom servir a esse Senhor. Converse sempre com um irmão, com um vizinho, com um colega de escola. Converse. E aqui fala, muito interessante, né, que nós precisamos deixar um legado para as futuras gerações, para que depois que partirmos, a experiência de fé da presente geração possa ser compartilhada com as futuras até que Cristo volte. Por isso é importante nós estarmos passando de geração em geração. É importante nós estarmos gotejando essa palavra o tempo todo. Os irmãos já viram, né? Tenho certeza que as donas de casa reparam, e normalmente é os homens que consertam uma torneira pingando. Se ela fica ali gotejando o tempo todo, no final do dia talvez dê para poder encher um balde
dependendo do gotejamento, não é? E lá em Deuteronômio 32, verso 2, tem um corinho, né? Que a gente, quando eu era adolescente, foi outro dia mesmo, viu, irmãos? Quando eu era adolescente, a gente cantava muito, e está em Deuteronômio 32, verso 2, que fala assim: goteja minha doutrina como a chuva, destilha minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Então precisamos estar gotejando dia a dia a palavra de Deus na vida das pessoas, na vida daqueles a quem amamos. A cada dia estarmos ali falando da palavra de Deus, falando das maravilhas que Deus opera. Que os irmãos estejam em união. Em nome de Jesus. Amém.